Nós vamos falar agora sobre políticas públicas. Estas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e também em outras leis. São medidas, são programas criados pelos governos dedicados a garantir o bem-estar da população. Para a gente falar mais sobre esse conjunto de processos criados pelo governo, vamos conversar agora ao vivo com Emerson Servi, que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Professor, boa noite para o senhor. Boa noite, Arevar. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela participação do senhor. Professor, vamos definir na prática o que é uma política pública? Então, você definiu bem aí na abertura do tema. Política pública é todo o conjunto de ações adotada por alguma organização governamental. Normalmente, a gente relaciona a política pública com o executivo, mas não é de exclusividade do executivo. Mas é todo o conjunto de ações de um órgão governamental que tem por objetivo prestar um serviço para a população ou garantir algum direito. E aí, para a população, pode ser para a população como um todo, ou para grupos específicos da população, né? Seja garantir direito. Normalmente, políticas públicas que visam garantir direito são destinadas a grupos específicos, minorias, ou grupos que precisam de algum tipo de proteção especial. Enquanto que as políticas públicas universais, né, que visam prestar algum serviço, elas normalmente são destinadas ao público geral, ao conjunto dos cidadãos. Professor, o senhor falou em grupos específicos. Eu queria trabalhar exatamente essa ideia na prática. Vamos pegar a questão dos Yanomami agora. O que faltou de política pública para esse pessoal agora, para essa comunidade indígena? Historicamente, o Brasil, os órgãos governamentais brasileiros apresentam um déficit de política pública para a proteção de populações de povos originários. Historicamente é assim, não foi apenas o último governo que tornou os povos Yanomami e outros grupos desassistidos. O que nós vimos no governo que encerrou em dezembro de 2022 não foi exatamente uma ausência de política pública ou um déficit de política pública. Foi, sim, uma decisão do governo de promover uma política pública de ataque àquela região e àqueles povos, visando praticamente o extermínio, né? Então, nós temos que separar. Quando uma política pública é deficitária, porque ela não consegue alcançar os seus objetivos, que no caso dos Yanomami seria proteger aquela população originária, de uma política pública que visa destruir a população originária. Então, essa é a diferença entre o governo anterior e todos os governos que vieram antes dele no que diz respeito aos Yanomami. Mas isso vale também para qualquer grupo minoritário. Então, você tem, por exemplo, a previsão constitucional de que a sociedade brasileira deve combater o analfabetismo. E, para isso, deve existir políticas públicas universais para garantir que todas as crianças em idade escolar passem pelo processo de alfabetização, né? Se um governo não investe o necessário para a alfabetização, então a gente vai ter um déficit daquela política pública que vai resultar em indicadores negativos, né? E daqui a pouco, dada a evasão escolar, dada as não condições adequadas de manutenção das crianças na escola, a gente pode ter, a médio prazo, um retorno do crescimento de taxas de analfabetismo, por exemplo, né? Esse é um exemplo hipotético. Mas no caso dos Yanomami, a gente tem que separar o que é política pública deficitária, né? Que não foi capaz de chegar aos resultados que ela se propunha, de uma política pública com o objetivo contrário, com o objetivo de destruir determinada população. Professor, e se a gente falar, por exemplo, da questão da fome, que é um problema nacional, como é que seria, então, nesse aspecto? Então, as políticas públicas, quando a gente fala política pública, e eu comecei dizendo que praticamente toda ação governamental é uma política pública, a gente qualifica as políticas públicas de acordo com o seu grau de institucionalização, né?
quanto mais institucionalizada e quanto menos dependente das vontades personalísticas, né, da personalidade de quem está no governo naquele momento, mais qualidade, ou seja, melhores são as políticas públicas, né? No caso do combate à fome, o que é uma vergonha para um país como o Brasil, que chega ao século XXI ainda tendo que falar em combate à fome, ainda tendo que falar em algo em torno de 20% da população com alguma restrição alimentar diária, é uma vergonha. É uma prova de que as nossas políticas públicas nessa área não funcionaram e não funcionaram no prazo de um século, Professor, pelo menos. Tá certo. Sim. Professor, muito obrigado pela participação do senhor. Uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima. Para você também.